saíram finalmente os indicados ao Oscar, e dentre as categorias que pessoalmente mais me interessa tem as de documentário. E esse ano, para continuar a nossa maratona de Oscar 2018, a gente vai agora falar sobre o filme Visages Villages, dirigido por Agnes Varda e J.R. Mas antes, é interessante a gente comentar sobre Agnes Varda, que, claro, é uma das diretoras mais influentes da história do cinema. Ela nasceu lá em 1928, na Bélgica, e mesmo assim é naturalizada francesa, foi radicada na França e morou lá a vida inteira. Começou a se interessar muito por fotografia durante essa formação dela enquanto formação pessoal, profissional também. Isso foi evoluir para uma paixão também pelo próprio cinema, que ela começou a fazer lá nos anos 50, e nisso, lógico, ela estava em todo aquele contexto da França dos anos 50, 60, da Nouvelle Vague, que é um movimento que eu não vou entrar muito em detalhes aqui, por merecer um vídeo próprio, lógico. Sendo bem breve, cinema moderno nasceu ali, e ela é um dos pilares desse nascimento. Ela, com a sua prática da fotografia, também da qualidade que ela trazia para os filmes dela, experimental, e até documental em filmes de ficção também. Por exemplo, o filme mais famoso dela, o Cléo das 5 às 7, é um filme totalmente experimental, se passa em tempo real, das 5 às 6 e meia. Ela traz essa bagagem técnica que ela tinha da fotografia e constrói um negócio inacreditável aqui. Isso também em outros filmes dela, por exemplo, recente, 10 anos atrás, 2008, o Praias de Agnes, que é um documentário autobiográfico dela, muito interessante também, vale a pena dar essa conferida. Mesmo ela sendo tão importante assim pro cinema, em especial no contexto da Nouvelle Vague, junto com nomes como Jean-Luc Godard, Alain de René, François Truffaut, Jacques Demy, que inclusive era marido dela, falecido, ela não tinha muito reconhecimento pelo grande público. Inclusive, ano passado, em 2017, ela finalmente conseguiu ganhar um reconhecimento da academia com um Oscar honorário, e esse ano ela foi indicada, a pessoa mais velha a ser indicada ao Oscar pelo documentário agora, o Visages Villages, que a gente vai falar aqui. O filme é dirigido tanto por ela quanto por um outro sujeito chamado J.R., que tem uns 33 anos, é um fotógrafo. A proposta do documentário é sair pela França no caminhão do J.R., caminhão não, o furgão, que revela fotos que eles tiram, e eles vão passando por vilas no interior da França, tirando fotos, conhecendo as pessoas de lá e fazendo colagens. O filme, assim, de longe, não chama tão atenção por não tratar de um tema tão, vamos dizer, social, um tema tão político como filmes como Icarus e Strong Island, que eu vou falar ainda também aqui. É bacana por ser tão pessoal. Tanto a Agnes Varda quanto o J.R., o fotógrafo, eles mostram a paixão que eles têm pela fotografia. Eles vão conversando com as pessoas moradores das vilas que eles vão passando e vão aprendendo um pouco sobre essas pessoas. E as fotografias que eles vão tirando dessas pessoas também vai passando essa paixão que eles têm pela arte. A colagem que eles fazem também. Você vê a emoção das pessoas em serem fotografadas. Pessoas que têm uma vida não tão agitada assim. E a presença da Agnes e do JR acaba acendendo alguma coisa dentro dessas pessoas. Quando eles tiram as fotos, fazem as colagens, umas colagens bem interessantes até. Se você procurar na internet tem, mas veja o documentário, tá passando aí. E também em termos técnicos é até interessante, porque a Agnes, na filmografia dela, tem essa característica interessante. Filmes de ficção têm características muito documentais. E filmes documentais têm características muito de ficção. Por exemplo, ela tem uma montagem muito interessante no filme. Ele tem muitos match cuts. Ela faz isso também porque ela confere um dinamismo pro filme muito interessante também, intercalar entre momentos que eles vão passando pelas vilas, tanto em momentos que ele tem conversas pessoais, que inclusive são os momentos mais altos do filme, que eles conversam sobre as paixões dele. A Agnes faz uma reflexão um pouco, nem tanto, porque ela já fez um filme inteiro sobre isso, o Praias de Agnes, mas ela também fala um pouco dessa paixão dela que ela tem pela fotografia. E o JR também, que é um cara até bem mais novo que ela e que também já tem esse destaque no meio fotográfico. Os dois, eles fazem essa combinação muito interessante do novo com o velho, só que uma paixão igual. É bem interessante isso também. Em termos de fotografia, o filme também é bem interessante. Lógico, já que ele é dirigido por dois fotógrafos, não há de se esperar menos, né? Eles criam uma composição dos quadros também muito boa, principalmente na parte dos time-lapse que eles vão criar as colagens. Eles também conseguem fazer esse contraste também das pessoas, das colagens atrás, criam uma cenografia bem interessante. Dito isso, Visages Villages é um filme que vale a pena ser conferido, principalmente se você
é uma pessoa entusiasta da fotografia, se você é uma pessoa que acompanha o trabalho da Agnes Varda, se você é um cinéfilo, se você está acompanhando também, como nós aqui, otários, fazendo uma cobertura de todos os filmes da porra do Oscar 2018. Dito isso, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva aí no canal, põe o sininho, veja os outros vídeos da cobertura do Oscar que a gente está fazendo aí. E é isso aí, valeu!